bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é um verdadeiro guardião da memória do sul de Santa Catarina, um pesquisador apaixonado pela história, pela identidade e pela cultura da nossa região. E ele acaba de lançar o livro Capivari de Baixo, na linha do tempo da pré-história ao século XXI. Uma obra que apresenta um percurso histórico completo sobre a formação e transformação do município, desde os povos originários até os tempos atuais, passando pela colonização, industrialização e o marco da energia térmica na cidade. Eu estou falando do historiador e jornalista Homero Roberge. Homero, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bate-Papo Literário. Mais uma vez, né? Estive aqui, nós estávamos conversando em 2018, antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Falando também da história de outro Capivari livro de que Baixo. eu tinha lançado sobre a UTECA, que foi o embrião da energia térmica em Capivari, Exatamente. Né? Até o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Com certeza. Agora estamos de volta com mais uma obra, né? Fala pra gente começar a nossa conversa, fala pra gente como é que nasceu a sua ligação, né, com a história, com o município de Capivari de Baixo. Bom, eu sou filho de Capivari, né? Meus pais nasceram. Meu pai nasceu em Laguna e pequenininho ele veio para Capivari. O meu avô trabalhava no porto de Laguna e era fiscal do porto, e ele veio trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, o lavador de Capivari. Meu pai veio pequeno para Capivari, aí cresceu, começou a trabalhar na CSN, começou com 14 anos, olha só, era office boy. Depois ele foi servir o exército em Florianópolis, voltou e já pegou numa função de laboratorista, auxiliar de laboratório, trabalhava no análise de carvão. E eu cresci ali, sentindo aquele cheirinho da pirita, do carvão. Nasci no Capivari, porque na época meu pai era funcionário da CSN, né? Sim. E nós tínhamos parteira, e a parteira fez o parto, né? E eu nasci lá mesmo. Então, quer dizer, eu sou raizão lá, raiz mesmo. Homero, a tua formação é de história, né? Na área de história. Eu sou formado em jornalismo, fiz aqui na Unisul, né? Aqui no CETAL. Verdade. Sinto saudade, aqui está tudo abandonado, infelizmente, né? Tá fechado. Fiz meu jornalismo aqui, fui a terceira turma de jornalismo, Depois mas o meu viés sempre foi história, sempre gostei de história, sempre fui curioso. Até o meu avô dizia... Eu ficava no ouvido da minha avó, que minha avó tinha uma cultura muito grande, minha avó materna, né? O avô dizia, menino, vai brincar, deixa a tua avó em paz. Que eu vivia, vó isso, vó aquilo. Tal. Uhum. Então, aquela coisa está no sangue, a história. Então, e aí eu fiz a faculdade de História, né? Porque eu fui lançar um livro, o prefeito em Capivari era o Brunel. Certo. Quando o Capivari se emancipou, eu já entrei junto com a administração Nilton Augusto Sacchetti, já entrei junto ali como assessoria de imprensa. Eu era fotógrafo, aí depois que eu fui fazer a faculdade de jornalismo, né? Fotógrafo. Então, sabe que o fotógrafo, eu trabalhei um tempo no Diário do Sul também como repórter fotográfico, o fotógrafo é o cara que ele capta tudo, ele acompanha a história, ele está ali, né? Todo o entorno, né? Todo o contexto, tudo, né? Então eu tive esse privilégio de fotografar a emancipação, a primeira administração, os primeiros gestores, enfim. Aí eu estava mesmo aí fui fazer a faculdade. Aí eu fui lançar um livro, tinha fugido aqui. Eu fui lançar um livro sobre Vila Mendonça Lima, que depois eu posso explicar o que é isso. Capivari de Baixo, uma vila chamada Mendonça Lima. Eu fui lançar esse livro e o Brunel, né? Aí eu já trabalhava no Jornal Diário do Sul e eu fui pedir um apoio do Brunel. Ele, prontamente, o prefeito sempre ligado na história, o Brunel. Claro. Né? Sempre foi ligado na história. A minha irmã, a Márcia Roberto, também foi prefeita, sempre nota 10 quanto à história. E o Brunel ligou para o arquivo histórico, lá em Capivari tem um arquivo histórico, depois eu também trabalhei no arquivo. Ligou para o arquivo histórico, na Viva Voz ali, ô fulana...
prepara tudo aí que o historiador Homero Roberge vai lançar um livro, nós vamos fazer aí no arquivo. Aí ela assim, prefeito, a historiadora sou eu, o Homero é jornalista. Aí eu fiquei tocado, na verdade eu não sou historiador, né? Eu sou jornalista, a historiadora é ela, mas eu que fiz o livro. Aí naquele dia eu... Deu um estalo? Deu um estalo, assim, um start, assim, opa. Aí eu fui na FUCAP, ali tinha a Uniaselv. Sim. Me matriculei e fiz a faculdade de História também. Hoje eu sou formado em História, fiz pós-graduação. Já tem pós-graduação. Fiz mestrado, doutorado em História, hoje eu sou doutor em História. E pronto, e ninguém vai poder dizer que você não é também historiador. Não sou mais historiador. E está nos livros também, né? Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Homero, e na volta a gente vai falar então desse livro que traz a história de Capivari desde os primórdios até os dias de hoje. Isso é uma preciosidade, né? Parabéns. Eu falei para ti já, parabéns. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com o historiador e jornalista Homero Roberge, autor do livro Capivari de Baixo na Linha do Tempo, da pré-história ao século XXI, que nos apresenta uma pesquisa detalhada, ilustrada e narrativa, revelando como a história vive na memória, nas ruas, nos documentos e nas pessoas da cidade de Capivari de Baixo. Mas antes de retomarmos a nossa conversa, vamos assistir ao vídeo da gráfica e editora Copiarte, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom, parceira maravilhosa. Voltando então, Homero, vamos lá. O que te motivou a escrever mais este livro contando a história de Capivari de Baixo? E dessa vez uma história completa, né? Perfeito. Que vem lá da pré-história até o século XXI. Tu que também és uma escritora, tu termina um livro, tu já está imaginando outro, né? Com certeza. Né? Sempre tem, vai num lugar, já fica tomando nota disso, daquilo, e eu sou assim também. Então, esse livro aqui são pesquisas desde sempre que eu vou guardando e tal. Mas eu tinha dado uma parada, o último livro que eu lancei em 2018, que eu tive aqui contigo. Sim. Eu parei, mas não parei de pesquisar, de estudar, porque o livro requer uma parte financeira que hoje em dia está difícil. Sempre foi, né, Sempre Homero? foi, né? Infelizmente, é a parte mais difícil, eu acho mais que difícil é essa, que né? Escrever, ok, e publicar, como é que a gente faz, né? É sempre difícil alguém te apostar em ti, te prestigiar. Aí o que acontece? Nesse ano de 2025, o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, a Diamante Energia, agora está completando 60 anos. O complexo chegou em 1965 e nesse dia que completou 60 anos, antes de completar os 60 anos, a administração me convidou para escrever alguma coisa, né? Se eu tinha disponibilidade disso. Claro, já está pronto. É só... Então, eu tive uma participação ali, digamos assim, de 80% da Diamante. Né? Os outros restantes eu consegui, o comércio e tal. E por que da linha do tempo, Capivari na linha do tempo? Eu vou lá há 6.000 anos atrás, onde tinha os homens pré-históricos. Porque sempre se falou na história, outros autores,
jornalistas, etc., historiadores, se contava na escola, as professoras, que os primeiros habitantes de Capivari foram os índios carijós. Não. Os índios carijós chegaram em Capivari, Tubarão, essa região litorânea aqui, 1480, 1500, aquela época, junto com os colonizadores, eles começaram a descer, chegaram por aqui. E aqui existia já outros habitantes, que tem os sambaquis ali, né? Quando foi se construir a unidade 5-6 da Eletrosul, na época, se descobriu o sambaquis em Capivari. Tem 3 sambaquis ali, com o pessoal da Unisul, que é um pessoal muito capacitado. Então se chegou a essa conclusão desses moradores de 6.000 anos atrás. Então eu venho de lá, dos primeiros moradores, dos índios carijós, dos imigrantes italianos, alemães, inclusive o meu bisavô materno, Henrique Bernardo Laux, alemão, ele veio da Alemanha para Braço do Norte, veio pequeno. Certo. De Braço Norte ele veio para Capivari, comprou terras ali, construiu uma olaria que forneceu tijolos para a construção todo aquele complexo ali. Está no livro, está no livro. Tá. Então, as professoras aí, as professoras da Tubarão, Capivari, Laguna, por que eu falo isso? Porque aqui fala Capivari debaixo na linha do tempo, mas na realidade, aqui é a história da região. História da região, porque aqui tem a história do carvão mineral, a história do porto de Imbituba, porto de Laguna, que também transportou carvão, a história da ferrovia, Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Tudo isso... que antes isso era tudo Laguna, depois Tubarão, depois Capivari, a coisa foi crescendo, né? Com certeza. E aí se tornou distrito, se tornou... Aqui eu falo na linha do tempo, vou lá em 1494. Aqui no Tratado de Tordesilhas, 1494. Por que eu falo do Tratado de Tordesilhas no meu livro? Porque Capivari de Baixo, Tubarão, pertencia à Espanha. Pois é. No Tratado de Tordesilhas, nós... Estava do lado da Espanha, nós éramos espanhóis. Mas nunca foi... Não, logo em seguida os portugueses não respeitaram, ninguém viu linha nenhuma, né? Ninguém viu linha. Mas é verdade. E na verdade eu não sabia disso, que eu fiquei sabendo agora com o seu livro. Claro, Rita. Por isso que é interessante os professores passar para as crianças, né? Muito interessante. Esse livro tem que estar nas escolas, para pesquisa, com certeza. A gente tem que conhecer o lugar onde a gente mora, nossa origem, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Né? Dali parte, né? Exatamente, dali parte. A gente está quase chegando no intervalo, mas eu queria que tu me dissesse rapidamente qual você acha que é o marco decisivo, assim, de identidade de Capivari de Baixo. O marco decisivo, digamos assim, o nível d'água, é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Chegou em Capivari em 1943, então seria assim, Capivari antes e depois da CSN. Da CSN. Capivari antes de 1943 não existia nada, era uma localidade com uma residência aqui, outra lá. Chegou a CSN em 1943, tudo se transformou. Tudo muito bem. E nós vamos falar sobre isso, é claro, sobre essa industrialização no próximo bloco. Não sai daí. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje recebendo com muito carinho o historiador e jornalista Homero Roberge. E no início desse bloco nós temos nosso tradicional Book in View com as dicas de leitura da Vitelli Publishing. Vejam só. Como vai? Tudo bem? O Book in View de hoje apresenta o livro Tecendo Memórias. Ele é fruto da tese de doutorado da jornalista Renata Dalbó. A obra apresenta o resultado de uma pesquisa profunda das criações literárias das mulheres através do tempo, silenciadas em um passado não muito distante. O livro é rico em memórias,
tecidas há 55 anos pelas mãos das integrantes da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB. Tecendo Memórias é o testemunho da importância da escuta, da partilha e da escrita feminina. Venha conhecer essa história incrível. Muito bom. Bom, Homero, vê se você concorda comigo que hoje em dia comunicação é essencial. É tudo, não é verdade? Como diria o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Se trumbica. Muito bom. Beleza. Voltando então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa história de Capivari de Baixo. E a gente terminou o bloco anterior falando que o marco decisório ali, identitário de Capivari, foi a vinda da CSN. E de lá para cá, conta um pouquinho pra gente. Vejam bem, em 1943 chega o complexo carbonífero. O carvão mineral foi descoberto aqui nas minas em Lauro Miller. E o Visconde Barbacena, ele gostaria de explorar esse carvão mineral. O que ele fez? Ele pediu para o Dom Pedro II a autorização para a construção de uma ferrovia para explorar esse carvão. Então ele conseguiu a ferrovia, foi a ferrovia Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, que é a esposa do Dom Pedro II. Tudo isso rapidinho assim, para não tomar muito tempo. Então começou dali a extração do carvão. O carvão era extraído, ia para o porto de Laguna, em Bituba, ia para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, para ser o combustível dos navios, das locomotivas. Passou-se o tempo, 1943, o então presidente Getúlio Vargas queria colocar no Brasil uma siderúrgica. A siderúrgica foi colocada em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que faria o aço. O que era o aço? O aço era a mistura do minério de ferro, que vinha de Minas Gerais, e tinha que ter o carvão mineral metalúrgico, um carvão diferente, que tinha aqui a nossa região. Então, para pegar esse carvão e levar para a Volta Redonda, tinha que ter um beneficiamento, um tratamento. Foi construído, então, em Capivari de Baixo, fomos agraciados, que aqui nós tínhamos bastante abundância de água, a água do rio Capivari, o rio Tubarão, colocou-se em Capivari de Baixo a Companhia Siderúrgica Nacional, que iria beneficiar o carvão que vinha de Lauro Miller, vinha para Capivari, beneficiava, lavagem, beneficiava, triturava em pedrinha, ia para o posto de Bituba, para a Volta Redonda, para a construção do aço. Mas para construir todo esse complexo carbonífero tinha que ter energia elétrica, ali não tinha. Então o que foi feito? Foi construída uma usina pequenininha, se chamou UTECA, Usina Térmica Capivari. Essa usina pequenininha começou a gerar energia para a construção do lavador e ao mesmo tempo energia para a cidade de Tubarão, para o bairro Capivari. Daqui a pouco foi para Laguna, energia foi para Florianópolis, energia foi, e ela cresceu mais do que o próprio lavador. Vejam bem, no beneficiamento de carvão, o carvão metalúrgico, que era o carvão que tinha o coque, que era o carvão ideal para a construção do aço, ia para a Volta Redonda. E o carvão vapor, aquele refúgio que sobrava, era queimado na UTECA. E começou a acumular esse carvão aos pátios, Caparites, cheio de carvão por quanto é lado. Aí então o presidente Juscelino Kubitschek assinou um decreto e fundou a Sotelca, Sociedade Termoelétrica Capivari. Da Sotelca veio a Eletrosul veio a Engie. Hoje estamos aí um grande complexo termoelétrico de Lacerda, o maior complexo termoelétrico da América Latina, produzindo 857 megawatts. Isso impulsionou a região, que foi a Estrada de Ferro, sim, as minas Lauro Miller, Criciúma cresceu, o porto de Imbituba cresceu, Capivari cresceu. Então, o carvão, a estrada de ferro e a usina térmica impulsionou toda a nossa região. E nesse Está tudo aqui no livro. E nesse meio tempo, Capivari se tornou um distrito. Capivari se tornou distrito e hoje é município. Conta pra gente hoje, Homero, mais ou menos quantos habitantes tem Capivari? Capivari, com o último censo de 2022, tem 23 mil habitantes. 23 mil habitantes. Esse livro aqui, eu já te falei desde o começo, é um livro que tem que estar nas escolas de Capivari. Acho que as pessoas têm que adquirir, porque as pessoas têm que conhecer o local, a história do local onde elas moram. Com certeza. Quem tem quer vontade de conhecer essa história, como é que faz para adquirir o livro? Conta pra gente. Esse livro,
Ele pode ser adquirido na livraria do Farol Shopping. Ah, joia. Está lá no Farol Shopping e naquela banca de revista também no Farol Shopping. Eu coloquei nos 2 lugares. Perfeito. Então, vá lá, adquira, baratinho, né? Super acessível. Super acho, acessível. Meu Deus. Ou se vocês que moram longe, estão aí pela internet acompanhando a TV Unisul, que vai para o mundo inteiro. Você que é da região de Capivari, Tubarão e mora na Inglaterra, mora nos Estados Unidos, enfim, pode adquirir pelo Pix, que é o meu Pix, 48 988 36 41 14. É meu Pix, meu WhatsApp. Já entra em contato Faz, contigo eu por esse mando mesmo pelo número. correio. Muitas pessoas estão comprando pelo Pix, eu mando pelo correio, já chegaram, tá? Hoje em dia é muito tranquilo, Tranquilão, né? E vai, né? Olha, Homero, eu acho que a gente deu aqui um gostinho do que tem aqui no livro, porque aqui é uma trajetória de Perfeito. séculos, né? Isso. Então a pessoa vai aqui, através desse livro aqui, vai realmente conhecer a história desde os ancestrais. Com certeza, não até os só dias de hoje. Capivari, como você falou, da região. Da região, né? Exato. Até os dias de hoje. Eu queria te dar os parabéns. Eu te falei que eu viajei essa semana e fui lendo o livro e foi muito legal que a gente foi compartilhando com meu marido. Olha aqui, Márcia, olha o que aconteceu nesse ano e foi nesse ano. E quem era o prefeito nesse ano. Ah, é muito gostoso isso. Eu adoro, perfeito. né? A história é delícia. Parabéns e muito sucesso. Obrigado. Adquira, é bom, hein? Interessante. Com certeza. E eu conversei hoje com o historiador e jornalista Homero Roberge, autor do livro Capivari de Baixo na Linha do Tempo, da pré-história ao século XXI, uma obra que percorre com sensibilidade e rigor histórico a trajetória da cidade. Mas antes de agradecer aos parceiros que caminham conosco nessa jornada, eu quero anunciar uma grande novidade. A partir deste mês, o Bate-Papo Literário tem uma nova parceira no mundo digital. A agência Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, profissional com quase 30 anos de experiência em marketing, comunicação e transformação digital. Uma parceria que vem para fortalecer a presença do programa nas redes sociais, nas plataformas digitais e aproximar ainda mais a literatura dos novos tempos e públicos. E para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, eu convido você agora a assistir ao vídeo especial da nossa nova parceria. Vejam só. Se a sua presença digital ainda não gera resultado, confie em uma agência com 28 anos de mercado e mais de 90 unidades pelo Brasil. A Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, ajuda empresas e empreendedores com estratégias completas de branding, sites, redes sociais, tráfego pago e vendas de produtos digitais. Quer crescer com estratégia e resultado real? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a gente no WhatsApp. Muito bom! Estou adorando estar junto dessa minha amiga, que a gente já caminha junto aí há muito mais de 30 anos, Adriana Mendes, um talento na área de marketing. E agora sim eu deixo o meu agradecimento aos novos parceiros que tornam esse programa possível. A gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, que há 45 anos cuida do movimento e da saúde. E Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!